Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Vamos então fazer hoje a nossa mostra de prova, né? Vamos ver aí como que foi o desenrolar dessa avaliação. Então acompanhem comigo toda a correção, tá? Então foi a nossa segunda área de geografia. Eu vou fazer aqui a amostra da primeira chamada, tá? Qualquer dúvida pode mandar no fórum ali, qualquer questão que vocês queiram colocar. Então, como foi uma prova centralizada, nós fizemos a correção, né, baseada totalmente no que veio da DEPA, tá? Então, a gente amarrou bem as ideias ali, tentamos aí aproveitar o máximo possível, né? Mas a gente trabalhou também vários itens, várias questões, tanto no nosso estudo dirigido, durante o nosso trimestre, fizemos o Kahoot também. Então, o aluno que se preparou, que estudou e acompanhou aí essas aulas, ele conseguiu ter um resultado satisfatório, né? A gente teve aí algumas notas máximas, né, nessa avaliação. Também tivemos algumas notas vermelhas, então quem ainda tem que se preparar, tem lá já disponível 3 aulas para reforço, né? E na próxima sexta-feira a gente vai ter essa prova de recuperação. Então, quem não teve sucesso aí, tem a oportunidade ainda de recuperar a nota do segundo trimestre, tá? Então, vamos à nossa correção. A primeira questão foi de falso ou verdadeiro, né? Valendo 6 scores. Então, essa questão... Então, vem trazendo aí um pouco sobre a Federação Russa, que é considerado um país que abrange o leste europeu e quase 30% do continente asiático. Localizada no hemisfério norte, possui a maior extensão territorial do mundo, com variadas formas de relevo, uma vegetação mais ou menos uniforme conforme varia a latitude. A maior parte da hidrografia são rios de planície. A sua distribuição latitudinal proporciona diversas zonas climáticas com invernos rigorosos. Com base no texto acima e os conhecimentos adquiridos no segundo trimestre sobre a localização e os aspectos naturais do território russo, coloque V nos retângulos à esquerda quando o conceito formado for verdadeiro e F quando for falso, tá? Então, essa primeira questão, letra A. Os maiores rios da Rússia cortam a planície siberiana e desembocam no Oceano Pacífico, tá? Esse item é falso. A gente fez alguns exercícios aí, e de acordo com a hidrografia da Rússia, os maiores rios russos cortam a planície siberiana e eles drenam para o Oceano Glacial Ártico, tá? E não para o Oceano Pacífico, que estaria a leste, né, do território russo aí, então não seria uma opção correta. Letra B. As duas grandes planícies da Rússia são cortadas ao meio pelos Montes Urais, uma cadeia de baixas montanhas. Verdadeiro. A gente trabalhou isso em sala de aula, pelos Montes Urais, né, estarem centralizados ali em uma região de áreas de planície. Essa cadeia montanhosa, né, pela sua altitude, ela é considerada uma cadeia de baixas montanhas. Então, ela não tem uma grande altitude, tá? Porque ela está em uma área ali de planícies, ok? Uma formação antiga, então, esses Montes Urais, bastante desgastada já. Letra C. Na Rússia, o clima é mais ameno nas regiões próximas ao Mar Negro e ao Cáucaso, no sudoeste do país, onde a latitude é menor que 50 graus. Item verdadeiro. Então, nas extremidades, né, nas proximidades ali ao Ártico, então as temperaturas são mais frias. Então, onde a gente tem um clima mais agradável, né, vai ser nas proximidades do Mar Negro e o Cáucaso. Letra D. O tipo de vegetação denominada floresta temperada ocupa apenas uma pequena área do sudoeste russo. Trata-se de um bioma bastante preservado, né? Então, é um bioma amplamente devastado pelas atividades agrícolas. Então, esse item se torna falso, né? O tipo de vegetação de floresta temperada que está a sudeste russo, trata-se de um bioma bastante devastado pela atividade agrícola, ok? Letra E. O relevo russo pode ser dividido em 2 compartimentos principais. A oeste, marcado por áreas de planícies,
e a leste caracterizado por planaltos e montanhas. Item verdadeiro, a gente analisou o mapa, né, vimos que a concentração das regiões de maior altitude nesse território estão a leste. Letra F, a posição geográfica em relação aos pontos cardeais do território russo está distribuído da seguinte forma: ao norte, nós temos o Oceano Glacial Ártico, ao sul, o continente europeu, né? Então, aqui a gente já identifica que a questão está errada, tá? Então, aqui seria ao norte, o Oceano Glacial Ártico, ao sul, nós vamos ter o continente asiático, nós estamos falando da Federação Russa, tá? O território russo. A oeste, o continente europeu, e a leste, o Oceano Pacífico, ok? Primeira questão, então, resolvida. Vamos para a segunda questão, a questão de múltipla escolha, também valendo 6 escolhas. Então, marque um X, né, na única alternativa certa. Segundo item, observe o mapa da Rússia e leia as informações a seguir. Então, nós temos um mapa aqui identificando algumas áreas, né? O Mar Negro, o Mar Cáspio e o Mar de Aral, tá? Se a gente observar na prova, então esse mapinha aqui com algumas localizações já identificadas, nos facilita quando a gente chegar aqui no item 11, tá? Que a gente vai ver a questão de localização. Aqui a gente tem o Mar Cáspio, tá vendo? E aqui a gente tem um mapinha já nos informando a localização do Mar Cáspio, tá? Então tem até a resposta, né? Se você faz essa observação atenta aí à nossa avaliação. Então vamos lá. A parte considerável do território russo está situada na zona polar, né? Círculo polar, o que cria sérios problemas de ocupação no espaço geográfico. Então a gente sabe, regiões muito frias, então a ocupação vai ser mais difícil, né? São as áreas anecúmenas. Então, afirmativa correta. Em áreas do sudoeste da Rússia, percebe-se a ocorrência do clima semiárido. Então, no sudoeste da Rússia, o que a gente falou? Que a gente tinha aqui na questão anterior, clima mais ameno, né? Então, item também verdadeiro, nessa região que compreende o Cáucaso, né? Nas proximidades aí do Mar Negro, como foi falado aqui na letra C. Então, outro item aí que nos possibilita uma interpretação mais fácil. E aí nós vamos para questão 3. As elevações do Monte Colima constituem dobramentos terciários e apresentam inúmeros vulcões ainda em atividade. Em nenhum momento a gente falou de vulcões em atividade no território russo, né? O Monte Colima é ali a localização que a gente tem a Estrada de Ossos, né? Então, não seria coerente a gente marcar esse item como verdadeiro. O clima mediterrâneo abrange mais de 50% do espaço territorial russo. Também um item falso, né? O clima mediterrâneo, a gente não vai ter grandes áreas com esse tipo climático, né? E muito menos em território russo, também falsa. Então, 1 e 2 são as opções corretas, tá? Lembrando aí a vocês que nessa questão aqui de múltipla escolha, os itens podem estar alternados, tá? Então, houve uma troca aí da sequência. Então, vamos direto aí à resposta, as afirmativas 1 e 2. Então, a letra pode estar diferente, tá? No caso de vocês, eu acho que está a letra E, se eu não me engano, ok? Vamos continuar. Terceiro item. Às margens do Oceano Ártico, na Sibéria, foi desenvolvido um projeto de proteção ambiental em uma área de 70 milhões de hectares de uma superfície equivalente a 1/4 do território da República. A extensão da área a ser protegida é rica em vida selvagem, mas está ameaçada em decorrência do extrativismo de recursos minerais. Lá na Sibéria
Então, nós temos o extrativismo de recursos minerais e indústria madeireira, tá? A biodiversidade na futura reserva está sendo ameaçada, entre elas o urso pardo. Então, nós temos dois tipos vegetais próximos, né, ao Oceano Ártico e à região da Sibéria. Então, muito próximo ao norte ali, nós vamos ter a tundra, que é uma região muito fria. E na Sibéria, nós vamos ter as florestas, né, boreais ou taiga. Então, a resposta correta, tundra e floresta boreal. Ok? Quarto item, a Rússia na geopolítica do Ártico é atualmente uma das áreas mais estratégicas devido à concentração de importantes reservas de recursos naturais, tá? Então, a Rússia na geopolítica do Ártico é uma das áreas mais estratégicas porque tem reservas de recursos naturais que são petróleo e gás natural, ok? Quinto item, em razão da grande extensão territorial no sentido norte a sul, percebe-se no continente asiático a ocorrência de áreas marcadas por longas temporadas de inverno e temperaturas extremamente baixas, até mesmo no verão, bem como áreas com temperaturas constantemente elevadas e caracterizadas pela sazonalidade das chuvas. Então, a gente está falando de norte a sul, tá? A partir das características do continente asiático. Então, quanto mais a norte, né, nas proximidades do círculo polar, nós vamos ter tipo climático polar, e ao norte, ao sul, nós vamos ter o clima tropical, tá? Que vai pegar ali o sul, sudeste asiático. Ok? Passando para a próxima, sexto item, abrangendo o sul da China e o norte da Índia, bem como áreas do Nepal, de Butão e Bangladesh. Esse acidente geográfico, em virtude das elevadíssimas altitudes e das consequentes condições naturais adversas, é responsável também por manifestação de áreas desérticas, né? Lembra que a gente falou o deserto de Gobi? Então, a cordilheira do Himalaia, né, vai ser responsável também por manifestação de áreas desérticas. Então, a resposta correta, cordilheira do Himalaia. Sétimo item. Em relação à distribuição dos recursos naturais da Federação Russa, considere as afirmativas abaixo. Então, primeiro, o país é considerado de grandes reservas de gás natural do mundo, e grande parte das exportações desse produto seguem para países da Europa. Sim, a gente tem ali oleodutos, gasodutos, né, que levam esses produtos até o continente europeu. Então, item verdadeiro. 2. Para diminuir a dependência das exportações de petróleo no final da década de 2000, a Rússia realizou consideráveis investimentos nos setores de energia. Também verdadeiro, né? A Rússia tem observado aí que ela não pode ficar totalmente dependente de um único recurso, né? Que ele não é renovável também. Então, eles têm investido nesse setor energético. Item 3. Nas extensas bacias sedimentares dos Montes Urais, o país dispõe de grandes reservas minerais. Até aí, isso é verdadeiro, né? Das quais são exploradas principalmente jazidas de ferro, bauxita, cobre, potássio, amianto, né? Então, alguns recursos aí que não foram mencionados por nós durante os nossos estudos, né? Já que não estão disponíveis nesse território, tá? Nessa localização, então, um item falso. E 4. No Oceano Glacial Ártico, a Rússia, ao lado de outros países, tenta provar que há outras partes do Ártico que fazem parte de sua plataforma continental, o que lhe daria direito à exploração de petróleo dessa região. Então, isso aqui é verdadeiro,
né, a partir do degelo de regiões ali do Ártico, vários países demonstraram interesse, né, nos recursos existentes naquele território, né, porque ali tem jazidas de petróleo existentes. Então a Rússia também se acha, né, no direito de fazer a exploração desses recursos, tá bom? Então o item correto seria referente às afirmativas 1, 2 e 4, tá? Pode que a sequência aqui esteja diferente, então faz essa observação, ok? Terceira questão, pergunta simples, valor 7 scores. Então, temos aqui algumas informações falando dos tipos climáticos e o oitavo item vem aí. Quais os 3 tipos de clima predominantes, tá, no sudeste e no sul da Ásia? Então, um monte de gente aí citou o clima polar, mediterrâneo, mas o que a gente perguntou? No sudeste e no sul da Ásia, tá, ali nas proximidades da linha do Equador. Então são climas quentes existentes nessa região, tá? Então o que a gente vai ter ali? O clima tropical, muita gente colocou tropical de monções, certinho, tá? E aí seria também os climas equatorial e subtropical, tá? Resposta correta para esse item. Nono item, quais são os 2 tipos de vegetação mais comuns nas regiões do clima polar ou glacial e frio no continente asiático? Então, no clima polar, nós vamos ter a tundra, tá? E no clima frio, nós vamos ter a floresta boreal ou taiga, ok? Item aí bem fácil, bem tranquilo também. 10º, que causas relacionadas à presença de montanhas e planaltos do continente asiático dificultam o assentamento humano? Então, são as áreas anecúmenas, né, de difícil acesso, e elas estão relacionadas, tá? Então, o que dificulta o assentamento humano? Áreas com elevadas altitudes, tá? Regiões muito altas, então vão ser de difícil acesso, tá? Essa seria uma das primeiras condições. Outra questão, então, regiões muito altas vão apresentar baixíssimas temperaturas, tá? Então, frio também vai condicionar essa dificuldade para a habitação. Alguns ainda citaram que as regiões muito altas, né, podem barrar a entrada de ventos úmidos, levando à formação de áreas desérticas. Então, seria mais uma opção aí para vocês mencionarem, tá bom? Então, tinha que ter pelo menos 2 informações para ganhar aí os 2 scores. 11º item, então, ele vem trazendo um mapa hidrográfico da Rússia, tá? Então, é preciso aí saber as localizações, né? Orientação, norte, sul, leste, oeste. Então, quem sabe essas informações conseguiu identificar essa questão aqui muito facilmente. Então, o Lago Baikal, localizado no sul da Rússia, próximo à fronteira da Mongólia. Então, bem fácil, encontrei a Mongólia aqui, já identifiquei que nessa localização eu tenho o Lago Baikal, ok? Número 5. O Mar Cáspio, que banha o sudoeste do território russo. Então, tinha naquele mapinha lá das múltiplas escolhas, né, das questões. Então, eu já identificaria aqui o Mar Cáspio, item 3, está a sudoeste do território. O rio Lena, situado na Sibéria, e nasce nas montanhas Baikal, no sul do Planalto Central Siberiano. Então, o Planalto Central Siberiano está nessa localização. Onde que está a montanha Baikal? Deve estar próxima ao Lago Baikal, tá? Então, eu vou identificar aqui essa região. Então, esse rio Lena, situado na Sibéria, nasce nas montanhas no sul do Planalto Central Siberiano. Não tem opção aqui para me identificar. E aí, o que pediu? Quando não houver correspondência, dê um traço, tá? Então, só colocar um tracinho aqui, você também vai pontuar. O rio Volga, que atravessa as grandes planícies e tem sua localização no oeste da Rússia,
né? Então, no oeste seria aqui, próximo a Moscou, tá? E aí eu identificaria o rio Volga. Depois temos o Mar Báltico, que banha o noroeste do território russo. Então, o noroeste está localizado aqui pelo número 1. E o Mar Negro, que banha o oeste do território russo. Então, aqui identificado. Sequência correta, 53-412, ok? Vamos para a próxima questão, deu que se pede, questão de 20 scores. Não sei se vocês observaram também a nossa avaliação, quando vocês pegarem a prova, que forem verificar, ela tinha, na verdade, né, na capa estava constando 50 scores, mas a prova tinha 45 scores, tá? E ela foi corrigida baseado, né, nos scores disponíveis, 45 scores, tá? 12º item, então, vem aqui trazendo uma informação e pedindo que vocês... Qual a localização das indústrias de base no território russo, tá? E das indústrias de bem de consumo localizadas nesse território. E aí pediu para vocês identificar a localização, incluir na resposta 2 exemplos de indústrias para cada tipo citado. E indique o que elas buscam nessas áreas em que se localizam. Então, é uma questão que tinha mais scores na nossa prova, 8 scores, e vamos ver como que seria uma resposta, né, para ganhar todas essas informações. Então, as indústrias de base, a exemplo das indústrias, aqui já está dando um exemplo, tá? 2 que você precisava colocar. Então, siderúrgica, metalúrgica ou petroquímica. Elas estão localizadas na Sibéria e nas proximidades dos montes Urais, então onde eu tenho muitos recursos. Por que elas estão ali? Porque eu tenho presença de matéria-prima e recursos energéticos, tá? Então, muito mais fácil ter uma indústria num local onde eu tenho disponibilidade desse recurso. Então, a indústria de base, ela vai dar suporte a outras indústrias, tá? Então, ela vai ter ali as indústrias siderúrgica, metalúrgica e petroquímica. Ok, respondi tudo isso, já ganhei 4 scores. Agora, eu vou falar da indústria de bens de consumo, que pode ser indústria têxtil, alimentícia, de eletrônicos, tá? Alguns exemplos. Estão localizadas nas proximidades das grandes cidades. Logicamente, se eu tenho, são bens de consumo, está próximo às cidades, alguns citaram aí, próximo a Moscou, principalmente, a oeste do território, então especificaram direitinho. E isso é devido ao quê? Aos grandes mercados consumidores, tá bom? Respondeu tudo isso, ganhou todos esses scores. 13º item fala sobre o que, gente? Monções, olha só, na figura, na fonte de consulta já traz aqui, a gente falando sobre monções. Vamos à pergunta. Diante das informações, indique o nome específico do fenômeno. Já está aqui, monções, né? Qual a estação do ano que ocorre esse fenômeno e indique a origem das massas de ar, bem como os motivos que as chuvas ocorrem de forma tão volumosa, tá bom? Então, para ganhar todos os scores, o nome do fenômeno são as monções, ocorrem no verão, tá? Quando ele ocasiona essa grande quantidade, esse grande volume de chuva é no verão. Da onde vêm essas massas? Do Oceano Índico, muita gente colocou o Oceano Pacífico, tá? E o que aumenta esse volume de chuva, né? A cordilheira do Himalaia. Por quê? A umidade que vem do Oceano Índico é retida, né, por essa grande altitude, por essa cordilheira, essa área montanhosa. Então, aquela umidade fica presa ali naquela região e isso causa esse grande volume de chuva, tá bom? Então, essa seria a nossa resposta correta. 14º item, cite, né, colocar aí 4 países
2 de cada região mencionada. Então, está pedindo para vocês colocarem regiões, né, do Oriente Médio e do Norte da África que mantêm relações com a Federação Russa, tá? Então, quais seriam? No Oriente Médio, a gente tem aí a Síria, a Turquia e a Jordânia. E no norte da África, nós teríamos aí a Líbia e o Egito, ok? Lembrem que a gente foi bem fiel, né, às informações que vieram aí da DEPA. E outra coisa, esses itens aqui foram trabalhados em estudo dirigido, no Kahoot, tudo em sala de aula, tá, gente? Então, não foi uma coisa que não foi vista. A gente fez exercícios, quem acompanhou conseguiu aí, tanto é que a gente teve alguns alunos aí que gabaritaram a prova, ok? O 15º item, indique dois principais produtos de origem agropecuária brasileiros que tem a Rússia como um dos seus maiores importadores. Os 2 principais produtos, tá, que a gente mencionou, fizemos atividade em sala de aula também, são a carne bovina e suína, tá? A gente colocou também a carne de frango, a carne de peru, também são itens que a Rússia adquire, mas em maior quantidade, né? Os principais seriam a carne bovina e suína. E o último item aí, 15º item, letra B, os 2 principais fluxos de investimento e de aprofundamento da cooperação em que o Brasil e a Rússia são parceiros estratégicos de aliança tecnológica, tá? São o quê? Então, eu teria que citar 2 principais fluxos, que seriam a área aeroespacial, técnico-militar ou ainda a área de telecomunicações, tá bom? Então, essa foi nossa provinha. Quem não teve sucesso aí, que está com a nota abaixo de 6, ainda tem a chance de recuperar na nossa AR na sexta-feira que vem, tá? E vamos preparar, né? Que agora a gente já iniciou aí o nosso 3º trimestre, vamos ter foco, vamos estudar para a gente ter sucesso, né? E sair o quanto antes, entrar de férias o quanto antes, sem preocupação de ter que ficar para recuperação, tá bom? Beijos, então, e até a nossa próxima aula.